Olá, eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero conversar com vocês sobre por que o sistema educacional brasileiro ele é falho, tá? Então, peço que se inscreva no canal aqui, assine o sininho para você chegar e se manter junto com a gente aí, beleza? Se inscreve mesmo no canal, dá uma força, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos esse vídeo e bora trocar uma ideia. Por que o sistema educacional brasileiro é falho? Ah, Existem alguns fatores que fazem com que o sistema brasileiro seja falho. O primeiro dele é histórico. Assim, como professor de história, eu tive que estudar isso na licenciatura, na faculdade, e eu achei super interessante isso. O primeiro fator é que boa parte da nossa educação ela veio de fora. Né? O que constitui o Brasil de fato são coisas externas. Né? O Brasil ele não é, o índio é o verdadeiro brasileiro. Não. O verdadeiro brasileiro é o índio, é o português, é o negro africano que veio trazido para cá e foi escravizado. Todos esses seres compõem o Brasil, a construção do Brasil. O Brasil é construído por coisas externas. E a nossa educação ela foi influenciada por questões externas. Então, desde há muito tempo, por exemplo, quando a gente pega pela política, o Brasil ele se tornou uma colônia de Portugal. E até então, no Brasil você não tinha escolas, ou escolas tipo faculdades, era proibido ter jornal, a máquina de imprensa. Isso só começa a mudar quando a família real vem para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro ali. Aí o Brasil começa a ter imprensa, o Brasil se torna a capital do Império Lusitano. Isso melhora bastante a nossa situação aqui. O Brasil começa a andar de fato a partir desse momento, que a gente passa a ser a sede do Império aqui, que é um grande avanço. Porém, tudo ainda continua sendo externo. Quem tinha dinheiro, filho de fazendeiro, ia estudar na França, ia estudar em Coimbra, ia estudar na Inglaterra, e assim vai. Então, isso criou-se há séculos atrás, se criou há muito tempo, de séculos, que quando você estuda fora, você é o bichão. Por quê? Quem é que pode estudar fora? O filho do médico, o filho do empresário, o filho do político, né? Não o trabalhador de base ali, o filho do pedreiro, o filho da Joana, né? Né? O cara que decidiu estudar por conta, ele sozinho não aguenta o trampo. Ele sozinho não aguenta o trampo. Então, o que acontece? O estudo, ele começa por aí. O Brasil sempre tentou, quem nasceu nessas terras, sempre que pôde, estudou fora. Então tudo de fora vai ser melhor do que foi produzido aqui. E não que não seja, mas a mentalidade, é o que eu quero, o fio da meada desse argumento aqui, desse primeiro ponto, é tudo que é de fora é melhor do que é produzido aqui. E aí criou-se uma síndrome do vira-lata. Ponto. Então nós temos essa síndrome. Opa, eu fui lá, estudei nos Estados Unidos. Aí eu volto bichão. Estudei na Alemanha. Estudei na Inglaterra. Né? Tipo assim, ajuda bastante. Pô, você cresce bastante. Mas, meu, os melhores médicos e dentistas são brasileiros. Né? Pouca gente comenta isso. Os melhores dentistas e os melhores médicos, o atendimento do médico brasileiro e o dentista, os melhores são o brasileiro. O Brasil manda nisso. Nossa, você fala por quê? Cara, assim, mas o cara estudou, fez lá pós-graduação em Yale, fez pós-graduação. Não, tudo bem, tudo bem. Mas os melhores médicos, a melhor formação de médico do mundo é a nossa. E não é muito falado isso na mídia, né? Na mídia, e por aí vai. Então nós temos a síndrome do vira-lata. Começa por aí. Tudo que é de fora é melhor. Então, primeiro ponto, acho que é ser colocado é esse, né, o sistema educacional. Segundo ponto, o nosso sistema educacional ele nunca foi unificado. Por quê? Ele começa a ser unificado a partir de 30 com Getúlio Vargas, né? Porque o Brasil ele sempre foi muito, a gente fala em Brasil, mas desde as bases indígenas que eu mencionei no início do vídeo, sempre foram tribos separadas. Sempre foram tribos separadas. O Brasil nunca
nunca foi uma coisa unificada. Eles sempre foram tribos separadas. A gente foi forçado a conviver em união. Então nós temos diferenças culturais, e não só culturais, mas geográficas. Você pega o cara que nasceu no Cerrado, lá no Ceará, no Nordeste, ele não gosta do clima aqui. O cara que nasceu no estado de São Paulo, como no meu caso, vai pro Rio Grande do Sul, cara, odeia o Rio Grande do Sul. O clima. Eu morei 11 anos em Maringá, Paraná, e uma das coisas que eu odiava naquela cidade era o clima. Ah, mas Maringá não é tão diferente. Não, verdade, mas da onde que eu morava até Maringá, o clima era completamente diferente. Hoje eu moro em Caçapava, São Paulo, e o clima daqui é assim, é melhor. Pra mim ele é melhor, ele é mais parecido com a região que eu nasci, né, Leme, ali uns 200 km pra cima, do que com Maringá. Entendeu? É isso. Então, nós temos diferenças geográficas, climáticas, que nos fazem ser diferentes, né? Que nos fazem ser diferentes. Então, e aí quando a gente olha para o sistema educacional é a mesma coisa. A maneira, a abordagem, a construção educacional de cada estado sempre foi muito diferente um do outro. Claro que o Getúlio tentou unificar por necessidade, né? O espírito nacionalista ele é uma necessidade de um governo. Né? Todo governo ele necessita de uma unidade nacional. Hitler tinha esse discurso, né? O Putin está com esse discurso para querer pegar a Ucrânia para ele, né? Ele está com esse discurso, a unidade, para manter a unidade. Então existe muito dessa questão. Então, nós sempre fomos separados. Então, como o Brasil é uma conjunção de terra muito grande, unida politicamente, isso gera problemas. Eu me lembro muito bem, quando eu cheguei, cara, o meu terceiro ano ele foi muito matado, porque eu fui para Maringá no meu terceiro ano do ensino médio para Maringá, cheguei lá, cara, tudo que foi passado lá, eu já tinha estudado no segundo colegial aqui no estado de São Paulo. Entendeu? Tudo. Literalmente tudo. Cheguei lá, Segunda Guerra Mundial. Pô, tirei de letra. Inglês, tirei de letra. Português, tirei de letra. Por que tirei de letra? Porque simplesmente tudo que eu tinha estudado no terceiro colegial aqui. Então nós temos uma separação por questões territoriais, climáticas, educacionais. Então temos uma divisão muito grande. Então o nosso sistema de ensino ele não é unificado. Por mais que o governo tente manter essa unificação, é complicado. Porque cada região tem sua história. Pô, eu aprendo demais aqui no Vale do Paraíba. Né? Inclusive a noção histórica do pessoal do Vale do Paraíba aqui é muito maior do que da região que eu nasci, Leme. Existe muito mais ênfase histórica e claro, o tropeirismo aqui foi muito mais forte do que outras regiões, mas tudo bem. Então você tem essa diversificação, essa desunião, você tem a problemática do tamanho do país e você sempre tem, claro, os políticos usando a pior maneira para melhorar a educação. Porque um dos erros dos políticos é achar e da sociedade brasileira é achar que o problema da educação é dinheiro. Não é dinheiro. É metodológico. Então, por exemplo, você pega aí em qualquer faculdade que você fizer, seja de história, língua portuguesa ou qualquer coisa, você vai ter um maldito do Paulo Freire sendo citado como referência. Você vai ter Karl Marx sendo citado como referência a cada 3 páginas. Só que, diga pra mim, existe alguma pessoa algum gênio que aprendeu pelo método do Paulo Freire? Alguma pessoa, saiu algum gênio desse sistema educacional? Não. Então nós temos que repensar isso. Inclusive, a própria Rússia. A Rússia, ela seguiu um sistema tradicional de ensino e ela tentou inovar no sistema educacional dela. E ela percebeu que não estava dando certo. O que eles fizeram? Voltaram para o método tradicional. A Rússia comunista voltou para o método tradicional
E dali saíram grandes gênios do xadrez, grandes gênios da física, da química, da linguística, da matemática. Enquanto que você olha para o Brasil ele está tentando inovar, mas ele não olha para o que foi feito, por exemplo, na Rússia, nos Estados Unidos, na Suíça, na Suécia. Não. Ele tenta insistir num método revolucionário educacional. Paulo Freire e Karl Marx. E não funciona. E não funciona. Aí você tem o mal de político falando, não, a gente está em último lugar no PISA porque não investe dinheiro. Cara, o Brasil é o país que mais investe do seu PIB na educação. Só que ele, em vez de investir na educação básica, ele investe na educação superior. É tipo assim, ele pega uma casa, ele fala assim, nós temos que construir um prédio. E o que ele faz? Ele investe dinheiro no acabamento do prédio, mas não investe dinheiro na base. Não cava broca profunda, não investe concreto, não. Ele fala, não, só faz aí uma broquinha de 1 metrinho aí e sobe 20 metros para cima. Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Né? Então, o sistema educacional brasileiro ele é falho por causa disso. Né? Enquanto que o certo era você pegar do PIB brasileiro e investir praticamente todo ele na educação básica, em escolas básicas. A criança tem que entrar, aprender a ler e escrever e ela tem que aprender pelo método tradicional. Mas não, o que ensinam? Como é que eles treinam os pedagogos? Eu posso falar de pedagogia, porque eu tenho pós-graduação em pedagogia e eu tenho licenciatura em história. Né? E R2 em língua portuguesa também, que o método é esse. Eles vão citar Paulo Freire a rodo e dali só sai imbecil. Não, aí você tá com preconceito. Tá, me mostra um cara, um gênio que aprendeu pelo método Paulo Freire. O cara que estuda, que ensina e que aprende pelo método Paulo Freire, ele jamais vai aprender a ler de fato. Ele vai ter uma impressão que sabe ler, mas não que sabe de fato. Né? E não que eu seja um gênio ou um grande... Não. A questão é essa. Simplesmente essa. Então... você tem essa questão do achar que é falta de dinheiro, não é, de investir demais em universidade e se esquecer da educação básica, né? Ponto. Você tem, por tradição no Brasil, achar que a educação de fora é melhor do que aqui dentro. Não que isso não seja uma verdade, mas que a gente poderia produzir grandes gênios se a gente usasse o método correto. E por que eu digo que a gente poderia produzir grandes gênios? Vou dar um exemplo. Futebol. O futebol brasileiro. O futebol que a gente... Ele não foi criado no Brasil. O futebol foi criado na Inglaterra. Só que o Brasil, da década de 70 até os anos 2010, dominou. Os melhores jogadores do mundo foram brasileiros. Assim, você imagina, a gente era um poço de talento. Um poço de talento. Futebol. Vou dar como exemplo agora, enquanto eu gravo esse vídeo, dia 14/10, às 9h30 da noite, os brasileiros, a Growth, por exemplo, investiu no Bitelo e nos caras ali para levantar pesos, de powerlift, e strongman também, com o Dorão. Cara, o Dorão foi campeão mundial de strongman. Você pega o Bitelo, tem 23 anos de idade, o cara... é campeão mundial de levantamento de peso. Aí tem mais 2 caras que eram desconhecidos, que receberam apoio da Growth e se tornaram... O Brasil hoje é um dos principais, assim, tá no topo quando se fala em powerlifting. Levantamento de peso, do cara levantando 400 kg no terra. Você sabe o que é isso, mano? O cara pegar 400 kg e levantar assim. Esse é o potencial brasileiro. Assim, eu tô pegando um esporte, mas o esporte como exemplo, mas, cara, a mesma coisa poderia ser para matemática. A mesma coisa poderia ser para física. A mesma coisa poderia ser para história, língua portuguesa, pro estudo. Você tem uma pá de brasileiro bruto trabalhando na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Sabe por quê? Porque o cara se destacou e ele não volta mais pro Brasil. Inclusive, olha só, isso é uma coisa engraçada. O brasileiro, quando ele vai estudar fora, o brasileiro, quando ele sai do Brasil e vai estudar fora, ele é requisitado nas faculdades. Porque quando o brasileiro chega num lugar, mano, os caras já sabem, ó, esse maluco é brabo.
O brasileiro é respeitado em universidade, Yale, Oxford, qualquer faculdade mundial aí de fora, o brasileiro é respeitado. Mas a nossa cultura interna impede. Impede. Entende? É cultural. E eu vou entrar nesse último ponto. É cultural. Por exemplo, eu sempre cito isso. Você pega aí. Você olha os X-Men. Os X-Men tem uma pá de personagem inteligente. Magneto, Charles Xavier, Jean Grey, Fera. Né? Você tem uma porrada de personagem que você olha pro cara e fala, esse cabra é inteligente. Você olha pra DC, você tem o Batman. Você tem o Homem de Ferro também da Marvel. Você tem o Batman, você tem o Doutor Destino. Você tem uma porrada de personagem que é inteligente. O Lex Luthor, mano. O Lex Luthor é uma... Cara, você pode falar o que for. O cara é doido, mas o cara é inteligente. Não é? O cara é inteligente. Então você tem uma porrada de personagens, sejam bons ou maus, que a marca deles é a inteligência. Você pega um desenho japonês, sempre tem um maluco lá que ele é um gênio do Shikamaru do Naruto. Não é? O cara é um gênio dentro do universo dele. Dentro do mundo ali. Você vem pro Brasil e me fala um personagem inteligente. Me fala, cara, vai, me fala um nome. Me fala o nome de um personagem de novela que seja inteligente. Um personagem de desenho que seja inteligente. Não. Os caras estão produzindo lá literatura que salva o mundo. Os caras salvando o mundo. É os americanos salvando o mundo. É os japoneses salvando o mundo. O Brasil, o que a gente produz? Nada contra, a Turma da Mônica. Uma menina com um coelhinho de pelúcia batendo em todo mundo. Entendeu? Você olha para as nossas novelas, é só mediocridade. Você pega o melhor filme brasileiro que é respeitado lá fora, que é o Tropa de Elite. O que é? É transformando um cara inteligente num brutamontes de um policial. Não é? Não é assim que acontece no filme? O cara lá, você tinha dois policiais que entram no BOPE. O Neto morre. O cara que era mais inteligente, que estava estudando para advocacia, acaba virando um policial do um burucutu. Não é isso? Ou eu tô louco? Ou eu tô louco? Então tudo contribui para que você permaneça na ignorância. Mesmo o potencial, o capital intelectual brasileiro seja absurdo. O capital humano brasileiro seja absurdo. Porém, o método que a gente utiliza, a abordagem que a gente utiliza é tudo para fazer para você ir para fora. Não voltar nunca mais aqui. Esta é a verdade. Fora os outros problemas internos que nós temos de diferença cultural e por aí vai. Não é? Não é verdade? Então, eu acho que assim, a gente teria que começar a repensar em melhorar essas coisas, em construir coisas melhores. Mas, vamos fazer o quê? Vai permanecer essa merda pelo resto da vida. O Brasil não foi feito para dar certo, gente. É isso. Um abraço, tamo junto, campo batalha e fui.